Olá, boa noite. Depois de perda bilionária no valor de mercado da Petrobras, Lula se reúne com o presidente da estatal, Jean Paul Prates. Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, volta a prestar depoimento em inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado. E você vai ver também. Jovem de 25 anos morre eletrocutado durante festival de música no Rio de Janeiro. Família denuncia estado precário de instalações elétricas no local. O Ministério da Saúde prepara memorial para marcar os 4 anos do início da pandemia de Covid-19. Baixa vacinação ainda preocupa. Para os menores de 14 anos, taxa está abaixo dos 11%. Agora no Rede TV News. Meu Deus! Foi enterrado hoje no Rio de Janeiro o corpo do jovem eletrocutado em um festival de música. O enterro de João Vinícius Ferreira Simões, de 25 anos, foi em Maricá, na região metropolitana do Rio. Ontem, no IML, a mãe do jovem desabafou. E nem nos meus piores sonhos eu imaginava que isso fosse acontecer comigo, porque ele saiu só para se divertir. No sábado, João Vinícius foi a um festival de música no Rio Centro, na zona oeste da cidade. Mas à noite, o local foi atingido por uma forte chuva. Testemunhas contam que ele estava com o corpo molhado e recebeu uma descarga elétrica. Assim que terminou o show, o público foi tentar se abrigar em um local que era protegido ali do evento, que ficava em frente aos food trucks. E esse jovem, foi tentar se abrigar, foi tentar dar a volta no local e ele recebeu uma descarga. O jovem foi levado com parada cardíaca para um hospital, onde foi reanimado, mas sofreu uma nova parada e não resistiu. No Rio Centro, o evento seguiu normalmente. Falei com ele quando ele chegou, falei com ele 4 horas, eu falei com ele 9 horas. João, já acabou? Não, ainda não. 11 horas ele não me atendeu mais. A organização do festival publicou um comunicado dizendo que o público seguiu o protocolo de segurança ao procurar a marquise e que o incidente aconteceu com um food truck autorizado. A empresa lamentou a morte de João Vinícius e disse que a conformidade do caminhão havia sido atestada. Ontem, a família de João Vinícius tirou fotos do local mostrando áreas alagadas, fios soltos espalhados pelo chão e instalações elétricas em más condições. Eles contaram que a polícia sequer pôde fazer a perícia. Não preservaram o local onde meu filho faleceu. Não preservou, não tinha nem mais o food truck, eu não sei nem onde ele estava. A polícia informou que, apesar do local ter sido alterado, a perícia será realizada e que nos próximos dias, além de testemunhas, os organizadores do evento devem prestar depoimento. Eles podem ser responsabilizados caso seja constatado que as alterações prejudicaram a investigação. Para este especialista em segurança, as imagens deixam clara a falta de cuidado com a parte elétrica. Houve sim uma sucessão de falhas de instalação elétrica, onde cabos estão espalhados sobre um terreno que poderia estar molhado e foi o que aconteceu com a chuva. Até mesmo as instalações fixas, que não são provisórias para um evento eventual, elas acabaram também mostrando fragilidade. Um motorista embriagado causou um grave acidente em uma rodovia no interior de São Paulo. Ele foi preso em flagrante, mas pagou fiança e vai responder em liberdade. As imagens foram gravadas por uma câmera instalada no capacete de um motoqueiro. O vídeo mostra um grupo de motociclistas na rodovia Anhanguera, sentido capital, quando um carro desgovernado em alta velocidade atinge uma das motos. Meu Deus! Na sequência, o veículo derrapa e chega a capotar na pista. Meu Deus do céu! Com o carro parado no acostamento, o motociclista que filmou toda a ação acerta um chute na janela do suspeito. Fica aí, fica aí! Os dois ainda discutem. Fica aí suave, fica aí suave, fica aí! A vítima sofreu uma fratura grave na perna e teve que ser encaminhada para o hospital. O motorista que causou o acidente foi encaminhado para a delegacia, onde passou pelo teste do bafômetro que apontou embriaguez. Ele foi preso, mas pagou fiança e vai responder em liberdade. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, realizou mais mudanças na Polícia Militar. A informação foi divulgada hoje no Diário Oficial. 47 transferências de oficiais foram realizadas, sendo elas 28 capitães e 19 tenentes. É a segunda grande mudança na PM em menos de um mês. Em fevereiro, 34 dos 63 coronéis da ativa foram transferidos de cargo. As mudanças ocorrem em meio a um embate entre policiais militares e o atual secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite.
acusado por eles de interferência na Polícia Militar. Uma operação da Polícia Civil prendeu 9 suspeitos de tráfico de drogas no centro de São Paulo. A polícia conseguiu identificar o segurança, o olheiro, o montador de barracas e o tesoureiro da quadrilha. Entre os detidos, 8 já tinham passagem por tráfico, furto e crimes patrimoniais. Foram apreendidos também 2 simulacros de arma de fogo, 2 tesouras, 2 balanças e quase 200 porções de maconha. 2 irmãos foram baleados e mortos durante uma cavalgada na Grande Belo Horizonte. A polícia investiga se os tiros foram disparados por PMs. Testemunhas gravaram o momento em que a viatura chegou ao local da festa em Esmeraldas, após uma denúncia de confusão generalizada. Nessas imagens é possível ver um dos PMs atirando contra um homem. A confusão continua e outro disparo é feito. Os irmãos Rafael Francisco Vieira da Silva, de 27 anos, e Brânio José Vieira da Silva, de 29, foram baleados e morreram no hospital. De acordo com a família das vítimas, Rafael e Brânio moravam na região e estariam tentando separar uma briga entre amigos. Em nota, a Polícia Militar informou que 2 PMs foram atingidos com golpes de canivete e que, na confusão, tentaram roubar a arma de um deles. Ainda segundo a nota, foi neste momento que o outro agente fez os disparos contra os irmãos. A Polícia Judiciária Militar acompanha o caso. Drogas e armas foram apreendidas durante uma operação da Polícia Militar na comunidade Vila Aliança, na zona oeste do Rio de Janeiro. Foi nos fundos de um imóvel que os agentes encontraram a passagem para uma espécie de bunker. No local, os agentes apreenderam drogas, um fuzil, peças de armas e uma pistola. Tudo estava escondido em uma parede falsa. Rádios, transmissores e coletes à prova de balas também foram encontrados. A polícia informou que a ação teve como objetivo reprimir a movimentação de criminosos, coibir roubo de automóveis e recuperar veículos roubados. Para dificultar a passagem dos blindados da PM, os bandidos colocaram fogo em barricadas nos acessos à comunidade. Além da droga e do armamento apreendido, um homem foi preso. 2 assessores do deputado federal Raymond, do PT, foram assaltados na porta da casa do parlamentar, na zona norte do Rio de Janeiro. As imagens da câmera de segurança mostram quando o carro com os criminosos chega. 3 homens armados descem do veículo e anunciam um assalto. Os 2 assessores saem com as mãos para cima. Os bandidos roubam os pertences das vítimas e o carro usado pelo deputado federal Raymond. A ação durou apenas 20 segundos. O caso aconteceu neste domingo, na porta do prédio onde o parlamentar mora. Felizmente, não teve nada mais grave, não teve nenhuma agressão física, né, que levasse a algum tiro, algum disparo, graças a Deus. O carro do deputado foi recuperado horas depois. A polícia ainda tenta localizar os criminosos. 8 menores infratores fugiram da Fundação Casa da Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo. Para escapar, eles renderam um funcionário do local na tarde de ontem. Um dos fugitivos já foi recapturado. As buscas pelos outros 7 continuam. O caso está sendo investigado pela Corregedoria Geral da Fundação Casa. Uma mulher foi morta a tiros pelo ex-namorado em um bar em Piracicaba, no interior de São Paulo. Um dos donos do estabelecimento também foi baleado e não resistiu. Imagens de câmeras de segurança registraram o crime. A confusão começa quando o suspeito empurra a mulher, que estava numa roda de amigos na calçada de um bar. O dono do comércio tenta intervir na briga, mas o criminoso puxa a arma e atira diversas vezes. Os disparos atingiram o proprietário do estabelecimento e a ex-namorada do atirador. Camila Galdino de Toledo, de 29 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O dono do bar, de 33 anos, também morreu. As imagens ainda mostram um assassino fugindo numa moto depois do crime. O suspeito teve um mandado de prisão temporária decretado. Ele segue foragido. Camila deixa 2 filhos de relacionamentos anteriores. As buscas pela dupla que fugiu do presídio federal de Mossoró completam 27 dias. A Força Tarefa ampliou o raio de atuação
e divulgou simulações de possíveis aparências e disfarces dos fugitivos. Papiloscopistas da Polícia Federal de Brasília fizeram projeções de crescimento de cabelo e barba e do uso de disfarces para auxiliar a população a reconhecer a possível nova aparência de Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento. A polícia também ampliou a área de busca dos foragidos em Baraúna, no Rio Grande do Norte. A medida foi tomada após a falta de novas pistas na região do assentamento onde os fugitivos foram vistos pela última vez. O Ministério da Justiça oferece R$30 mil como recompensa por informações que levem à recaptura dos criminosos. Até o momento, 6 pessoas foram presas suspeitas de colaborar com a fuga. 600 agentes participam da caçada aos 2 integrantes do Comando Vermelho. E ainda sobre esse assunto, a Comissão de Segurança Pública da Câmara protocolou um pedido de convocação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para explicar essa fuga dos 2 detentos da Penitenciária Federal de Mossoró. O requerimento foi protocolado pelo deputado federal Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul. Segundo o texto, a fuga dos 2 presidiários levanta sérias preocupações sobre a eficácia do sistema prisional brasileiro. Até agora, a Polícia Federal já prendeu 7 suspeitos de ajudar os foragidos. Começou hoje o equivalente à Black Friday brasileira. É a Semana do Consumidor. Aqui em São Paulo, a região do Brás, conhecida por ter preços mais baixos e por atrair clientes do Brasil inteiro, resolveu agradar ainda mais os consumidores. A expectativa é de um aumento de até 20% nas vendas, se comparado ao ano passado. O Dia do Consumidor é 15 de março e o comércio aproveita a data para alavancar as vendas no primeiro semestre. Tem gente que vem de longe atrás de um preço mais em conta. A Sirlene chegou de Rondônia. Eu acho uma oportunidade incrível, né? Porque o consumidor está sempre procurando as promoções, né? Isso é muito bom. Eu peguei já 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10 peças já. Bom dia, meu patrão. Calça, camiseta, bermuda, 3 por 100 aqui, ó. Will César veio de Minas Gerais para comprar calças e se deu bem. É promoção de um preço melhor. Ela está pela metade do preço, praticamente. A ideia da Semana do Consumidor é a gente tentar fazer com que o cliente leve a terceira peça. Por exemplo, a gente está trabalhando com camisetas a R$40. Se o cliente levar 3 peças, vai sair as 3 por R$100. Ou seja, fazer com que o consumidor sinta o ganho de estar promovendo, de estar aproveitando essa semana. Aqui no Brás, muitas lojas já estão oferecendo descontos. Mas a ideia da Associação dos Lojistas é esticar as promoções por mais um tempo. A campanha vai até o dia 20. A expectativa dos comerciantes é de um aumento de até 25% nas vendas, comparando com o mesmo período do ano passado. Os associados da Lobras, eles vão colocar preço de atacado no varejo. Então vai ser um desconto assim para todas as partes, principalmente para os clientes. Se você pensar e conseguir analisar por volta dos descontos que estão sendo oferecidos por essas marcas, a gente consegue comparar ali com a Black Friday no final do ano. Seria um segundo maior movimento de venda. É uma coisa que está ganhando força e que para os próximos anos provavelmente vai se tornar aí um grande período de vendas. No fim das contas, olha a dona Sirlene finalizando as compras. Lembra que eram 10 peças? A senhora estava levando 10 peças, agora tem umas 30 ali. Pois é, você já pensou o descontão que ela vai me dar? Vai ter um descontão? Ah, sim, com certeza. Cliente fiel tem que ter desconto. Quantas peças aí, meu amigo? 10 peças. Era para levar só umas 2. Mauro Cid prestou um novo depoimento à Polícia Federal, ou ainda presta, sobre a trama golpista para manter Bolsonaro na presidência e evitar a posse do presidente Lula. Os policiais confrontaram o ex-ajudante de ordens com depoimentos de outros investigados. Por isso, nós vamos agora a Brasília conversar com o repórter Igor Damasceno, que traz todas as informações para a gente. Boa noite para você, Igor. O depoimento continua ou ainda está sendo feito? Ou já acabou?
Continua assim, viu, Augusto? Boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, já se aproxima das 5 horas a duração do depoimento do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Ele chegou aqui na sede da Polícia Federal, em Brasília, por volta das 2h40 da tarde, um pouco antes do previsto. Entrou por essa garagem aqui, que fica bem nos fundos do prédio da Polícia Federal, e foi direto para a sala onde esse depoimento está sendo colhido. Mauro Cid chegou acompanhado do advogado dele, o doutor César Bittencourt, e os dois continuam aqui na Polícia Federal. Inclusive, não tem previsão para esse depoimento acabar. Mais uma vez, o tenente-coronel está respondendo aos questionamentos sobre a suposta minuta com teor golpista que teria sido apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a militares do alto escalão das Forças Armadas. Isso lá em dezembro de 2022. E não custa lembrar, como Mauro Cid fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, ele precisa vir aqui na sede da PF sempre que for intimado e, claro, não pode mentir, porque senão esse acordo é descumprido. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. Até o momento, o tenente-coronel Mauro Cid é o único delator do inquérito que apura uma suposta articulação golpista para impedir a posse de Lula e manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Por isso, o ex-ajudante de ordens comparece à Polícia Federal sempre que convocado. Desta vez, a intimação foi por causa do depoimento do ex-comandante do Exército. Os policiais ouviram o general Freire Gomes por quase 8 horas no dia 1º de março. Segundo a Polícia Federal, o militar não aderiu à tentativa de golpe e foi hostilizado por integrantes do alto escalão do governo Bolsonaro. Freire Gomes confirmou aos investigadores que participou de uma reunião com a presença de Bolsonaro e Mauro Cid sobre a elaboração da chamada minuta do golpe. A reunião teria ocorrido no dia 7 de dezembro de 2022, no Palácio da Alvorada. No encontro, o ex-presidente teria pedido ao então comandante para convencer o alto escalão do Exército a decretar estado de sítio no país e prender o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. No primeiro depoimento, Mauro Cid confirmou que Freire Gomes se recusou a aderir ao suposto golpe. Por ter fechado um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, Mauro Cid se comprometeu a ajudar nas investigações e a jamais repassar uma informação falsa aos agentes. O ex-ajudante de ordens cumpre medidas cautelares, está de tornozeleira eletrônica e não pode sair do país. Lula e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, se reuniram pela primeira vez depois que a estatal perdeu 55 bilhões de reais em valor de mercado. Isso aconteceu num único dia, viu, gente? Na última sexta-feira, por causa de uma decisão envolvendo a distribuição de dividendos. Vamos a Brasília conversar com a repórter Maria Ferreira, que tem mais informações. É um assunto difícil, árido para a maioria de nós, mas basicamente a Petrobras não distribuiu todos os dividendos, que é aquela remuneração acionista que poderia ter distribuído. Uma parte disso ficou no caixa da Petrobras, né, Maria? Eu sei que essa reunião acabou, o ministro da Fazenda falou, o presidente da Jean Paul Prat da Petrobras também. Conte as novidades para a gente, por favor. Assunto árido, mas vamos tentar explicar, né, Amanda? Boa noite para você, para o Augusto e a todos que nos acompanham. Essa reunião que começou às 3h30 da tarde terminou agora há pouco, às 7 da noite, portanto, mais de 3 horas e meia de reunião. O presidente da estatal, Jean Paul Prat, entrou e saiu sem falar com a imprensa. E também participaram desse encontro alguns diretores da estatal, além do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, e também de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Mais cedo, Jean Paul Prat havia dito que o que seria falado aqui na reunião era sobre offshores, mas ele disse que a crise na estatal também poderia ser discutida no fim do encontro. Eu lembro que a queda no valor de mercado da Petrobras foi resultado, né, de uma decisão da estatal, como você disse, de adiar o pagamento dos dividendos extraordinários, que é aquela parcela maior dos lucros da empresa aos acionistas. A estatal resolveu pagar, então, apenas os dividendos ordinários e aí confirmou um pagamento de 14,2 bilhões de reais em dividendos no terceiro trimestre do ano.
Haddad e o ministro Alexandre Silveira, como você disse, também falaram agora há pouco no Ministério da Fazenda e eles disseram que essa distribuição dos dividendos pode ser rediscutida em um outro momento. Haddad também falou que uma outra preocupação que estava sendo falada era de que, como o governo é acionista, né, da Petrobras, o orçamento federal poderia ser impactado, mas ele disse que isso não vai acontecer, porque justamente o que o orçamento federal previa eram os dividendos ordinários. Silveira também comentou a especulação de que uma ala do governo estaria pedindo para que Jean Paul Prats fosse retirado da presidência da Petrobras e ele disse que isso é apenas especulação. Palavras do ministro. Bom, nessa votação sobre essa decisão, o presidente Jean Paul Prats se absteve de votar. E ele disse hoje em uma entrevista que o presidente Lula não deu nenhuma ordem em relação a esse assunto. Eu volto com vocês. É isso, Maria, já é um mau sinal, né? Porque, assim, se está falando, o bastidor disso tudo é que tem uma queda de braço entre o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras. Se sai para falar o Alexandre Silveira, é sinal de que a posição dele de não distribuir esses dividendos foi a posição que prevaleceu. Vamos ver como é que será o futuro de Jean Paul Prats. Obrigada, Maria. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, detalhou um plano para investir 12 bilhões e 600 milhões de reais em obras de expansão e modernização do Porto de Santos. Os recursos devem ser gastos entre 2024 e 2028. Ao todo, serão 12 projetos. O principal é o túnel, aquele túnel que vai ligar Santos e Guarujá. O empreendimento vai receber 5 bilhões e 800 milhões de reais, ou seja, quase a metade do total, né? A obra de 860 metros vai ficar no fundo de um canal com 21 metros de profundidade. O túnel deve beneficiar mais de 5 milhões de pessoas. Pesquisa Datafolha, divulgada hoje, aponta empate técnico entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Segundo o levantamento, Guilherme Boulos do PSOL tem 30% das intenções de voto. Já o atual prefeito Ricardo Nunes do MDB tem 29%. Os dois estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Tabata Amaral, do PSB, aparece em terceiro lugar com 8%, seguida de Marina Helena, do Partido Novo, que tem 7% das intenções de voto. Kim Kataguiri, do União Brasil, vem logo atrás com 4%. E Altino, do PSTU, foi a escolha de 2% dos entrevistados. Brancos e nulos e aqueles que não votariam em nenhum dos candidatos apresentados somam 14%. 6% não souberam responder. O levantamento ouviu 1.090 eleitores com 16 anos ou mais na capital paulista entre os dias 7 e 8 de março. A partir de amanhã, os contribuintes que quiserem adiantar a declaração do imposto de renda, já imaginou? Podem baixar o programa pelo portal do governo. O download antecipado estará disponível apenas para pessoas que tenham conta nível prata e ouro. Os demais poderão baixar a partir de sexta-feira, dia em que a declaração começa a ser entregue. O prazo termina no dia 31 de maio, não deixe para a última hora. Olha, há 4 anos, a Organização Mundial de Saúde declarava a pandemia de Covid-19. Para marcar a data, o Ministério da Saúde anunciou a criação do Memorial da Pandemia. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, em um seminário em Brasília. O evento reuniu personalidades que estiveram à frente de ações de conscientização sobre a doença durante a pandemia. Todos fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do coronavírus. O Memorial da Pandemia vai ser montado no Centro Cultural do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro. A ideia é expor os momentos mais marcantes, como o lockdown, as ações de solidariedade em todo o mundo e a negação da ciência e da vida. Esse momento de hoje é um momento de reflexão, mas também de um agir ligado a esse esforço reflexivo para que juntos construamos uma política de memória desse evento que denotou, sobretudo, mais do que o abandono, a negação da ciência e da vida por parte do governo anterior. Foi criminoso. É um crime contra a humanidade o que eles praticaram. Um governo que se voltou contra a ciência. O Brasil segue registrando novos números da doença.
Na semana de 3 a 9 de março, foram confirmados mais 70.572 casos. O total de mortos é de 710.427. Os números revelam a média semanal de novos registros. A ministra Nízia Trindade lembrou que o Brasil segue em alerta. A Covid-19 permanece como um importante problema de saúde pública. Por essa razão, várias medidas vêm sendo adotadas pelo Ministério da Saúde em função dos últimos números, não é, de Covid-19, que ainda permanece como uma doença de preocupação. A cobertura vacinal contra a Covid está baixa, principalmente entre crianças e adolescentes. Poliana levou a filha de 11 anos a um posto de saúde de Belo Horizonte para receber a primeira dose da vacina contra a dengue. Eu tenho uma menininha até de 5 anos. Tô doido que saia dela também para mim poder vacinar ela. Quando o imunizante contra a Covid foi disponibilizado, a iniciativa foi a mesma. Eu vim correndo com elas, com todas as duas. São todas assinadas, as cadernetas todos em dias. Mas grande parte dos pais não agem desta forma. Um levantamento do Observatório de Saúde na Infância da Fundação Oswaldo Cruz alerta para o baixo índice de vacinação de crianças e adolescentes em todo o país. Na média, pouco mais de 11% das pessoas com menos de 14 anos estão imunizadas. Antigamente, as mães levavam os filhos para vacinar, nem perguntava quem fazia vacina, a data que era vacina, o laboratório que era vacina. Agora está nessa bobagem de, essa não dou, aquela não dou. Se antes a gente confiava na vacinação, por que não confiar agora? Na faixa etária de 3 e 4 anos, apenas 7% do público-alvo recebeu as 3 aplicações do esquema vacinal completo. 23% tomou 2 doses. Entre 5 e 11 anos de idade, 56% receberam 2 aplicações e 13% as 3 doses. A partir dos 6 meses ou do tempo preconizado para a vacinação, tem que se estimular o sistema imune, o corpo a produzir os anticorpos para barrar a infecção, de modo que se a doença atacar, vai ser uma coisa muito mais branda. O estudo mostra também que o número de mortes por Covid em crianças e adolescentes caiu mais de 80% depois que a vacina começou a ser aplicada. O levantamento analisou os dados das 8 primeiras semanas dos últimos 4 anos. Em 2021, foram registradas 118 mortes por Covid em pessoas com menos de 14 anos. O recorde foi em 2022, 326 óbitos em janeiro e fevereiro. Com a vacina da Covid disponível, as mortes caíram para 50 em 2023 e 48 nos 2 primeiros meses deste ano. Nos preocupa muito porque a gente tem visto óbitos justamente em crianças que têm um sistema imune, uma imunidade, uma proteção do corpo mais vulnerável, mais fraca. A estatística mostra que, na média, 3 crianças morrem por complicações da Covid no Brasil a cada 4 dias. Eu trago porque eu tenho amor pelo meu filho e eu acho que prevenir é a melhor coisa que tem que fazer. E com o sistema público de saúde pressionado pela disparada dos casos de dengue, Belo Horizonte abriu hoje mais 2 unidades temporárias de atendimento a pacientes. O novo centro de atendimento para casos de dengue, zika e chikungunya e a unidade de hidratação já estão funcionando 24 horas por dia. Durante a cerimônia de inauguração, uma mulher precisou ser socorrida e ocupou um dos leitos. Esse espaço aqui, ele atenderá o município todo e será regulado conforme a necessidade. A pessoa que estiver precisando, mesmo que ele esteja esperando um leito em qualquer UPA da cidade, ele pode sim ser transferido para cá. A previsão é que sejam realizados até 200 atendimentos por dia. 30 leitos estão disponíveis. Atualmente, a capital mineira conta com um hospital de campanha e 2 hospitais temporários. Em 2 semanas, foram mais de 4 mil pacientes atendidos. Até o momento, são quase 70 mil casos prováveis de dengue e 16 pessoas já morreram por causa da doença em Belo Horizonte. Agora é hora de saber a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Hoje deu um calorão aqui em São Paulo. Como é que fica para esse início de semana? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda.
Boa noite para você que está em casa. Pois é, olha, os próximos dias serão quentes por causa desse calorão aí que está todo mundo comentando. Os especialistas, eles classificam onda de calor quando a temperatura máxima está 5 graus acima do esperado para aquela época do ano. É o que vai acontecer, olha, no oeste do Mato Grosso do Sul, do Paraná, de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Toda essa área que a gente vê em amarelo, ela é classificada como temperatura acima da média, quando a máxima é de 3 a 5 graus mais quente do que o esperado para essa época do ano. Só que mesmo assim não dá para descartar a possibilidade de chuva, viu? Porque tem previsão de chuva em algumas regiões e ela atinge partes da região norte e também do nordeste. No sudeste, as temperaturas passam dos 30 graus amanhã. Olha só, 33 graus no Rio de Janeiro, 30 graus em Belo Horizonte e 32 graus em Vitória, no Espírito Santo. Em São Paulo, os termômetros vão subindo no decorrer dos dias. Olha, a máxima de 30 graus amanhã, 31 na quarta-feira e 35 graus na quinta-feira. Vai esquentar bastante, então não dá para ficar sem tomar água e também usar o protetor solar, viu, Amanda, Augusto? E os 35 deve ter tipo uma sensação térmica de 40. Vai todo esquentar mundo bastante. Obrigada, Igor. Vamos só rezando. Obrigada, querido. Até amanhã. E olha, o Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela audiência. Nós voltamos amanhã às 7h15 da noite, pontualmente. Esperamos por você. Até lá. Boa noite.